Por onde que a gente começa? Olá, Alma Corajosa! Hoje eu tô aqui com a Tati Brasil. Que honra minha, né, minha? Caramba, que responsa também. Ao lado de Fabi não é pra qualquer uma não, né, gente? A perna aqui, ó, já treme. Já tá tremendo. Estamos, né, ambas aqui, porque o respeito é recíproco. É recíproco. Hoje a gente vai falar de um fenômeno muito curioso, que é o fenômeno Dunning-Kruger, que ela... velha história de que as pessoas que detêm determinados conhecimentos muitas vezes sentem-se, né, aquela síndrome de impostor, mas também as pessoas que acham que sabe, às vezes lê um trecho de um livro e já está dando palestra sobre aquele determinado assunto, né, Tati? A gente fica com aquele questionamento, né? O que leva uma pessoa a achar que tem tanta certeza sobre determinado assunto, quando na verdade ela não sabe nada sobre aquele assunto. E hoje em dia, eu não sei, Fabi, em tempos de redes sociais, assim, eu vejo que isso tá cada vez mais e mais comum. Ah, com certeza. Todo mundo é autoridade, todo mundo é especialista e no fundo ninguém é nada. Sim, até porque até as redes sociais é um excelente exemplo, porque nas redes sociais a gente veste aquela imagem. Então, assim, a gente tem muita produção em cima de qual é a sua autoridade, mas a gente constrói a autoridade, né? Então, assim, tem uma diferença entre eu montar a autoridade e construir a autoridade para, de fato, falar sobre determinados assuntos. E com o evento das redes sociais, existem muitas empresas, muitas possibilidades de você montar a sua autoridade, que é diferente de construir a sua autoridade. Porque o que acontece naturalmente? Se você vir um perfil numa rede social, tem não sei quantos likes, não sei quantos views, milhões de seguidores, nossa, esse cara ou essa mulher, ela entende, ela é uma autoridade no assunto. Porque é o engajamento dele que valida essa autoridade de alguma forma, de uma forma errada. Equivocada. Exatamente. E não o repertório e a experiência que ele tem, que é como você falou. E aí eu acho que cria uma confusão e as pessoas entram num círculo vicioso, que cada vez mais fala, nossa, então fulano de tal tá falando sobre isso, vamos ouvir o fulano de tal. E aí ela começa a pegar aquela bagagem pra ela também. E aí já se sente autoridade naquilo também. Aí fica retroalimentando esse fenômeno. E eu acho assustador, porque assim, só pra dar como exemplo, um dia conversando com uma amiga psicóloga na academia, a gente tava batendo um papo, e ela tava falando exatamente isso. Nossa, Tati, você viu fulano? Vou dar um exemplo bem aleatório, tá, gente? Sem citar nomes, nada. Mas, olha, você que tá com problema no seu casamento, você não consegue ter o diálogo com o seu filho, você que não consegue pedir um aumento pro seu chefe, me chama no direct. Fala comigo. Fala comigo. Eu tenho a solução. Aí você vai ver, tá, qual a formação dessa pessoa? Ela estudou pra isso? Ela é psicóloga? O que dá a ela repertório, bagagem pra se achar autoridade naquele assunto? Sim, não é louco? É muito. E isso é muito grave e sério, eu acho, porque mexe com a saúde mental. A gente tá numa era de coachings. Veja bem, gente, não estou falando nada contra coaching. Eu queria ter a sua opinião sobre. Sim. Mas todo mundo virou o salvador da pátria de todo mundo. E se sente especialista em tudo pra resolver a sua vida. Vem comigo, vamos passar um final de semana juntos. E aí, dali pra frente, você vai ter uma virada de chave, que virou a palavra do momento também. Turning point. O que tá no hype, né? O que tá na moda? Que tá no hype? E aí, ao mesmo tempo, com uma sociedade tão carente e as pessoas, assim, tão sedentas de transformação, de mudança, com tantos problemas, as pessoas se deixam levar por isso. Sim, e é uma máquina de fazer dinheiro, né? A gente olhar uma imagem que não está sustentada, que não tem bagagem, que não tem repertório, como a gente está falando, e a gente se alimentar disso. E essa sua fala da nossa carência vem de um lugar de fome de conteúdo, fome de profundidade. E aí qualquer migalha, um Reels de 15 segundos, com uma pequena frase que me toca, eu já idolatro aquela pessoa, porque o meu olhar infantil já está buscando um salvador para me tratar. E aí tanto faz se é o coaching, se é o médico, se é o, sei lá, o nutricionista, o engenheiro, advogado que vai vai resolver aquela minha fome, aquela minha dor. A pessoa jogou ali uma
migalha, gente. Eu tô usando esse termo migalha porque, assim, quão carentes e miseráveis a gente tá, às vezes, por uma pequena mensagem. Que é muito louco isso também. Ali nas redes sociais, a gente tá em busca de dopamina. Ou seja, a gente já está com o cérebro viciado em pequenos prazeres, ou seja, pequenas migalhas. Então, assim, no meu ponto de vista, se a gente não começar a criticar, mas criticar de um lugar de profundidade, né? Então, deixa eu ver sobre o que... Exatamente. Mesmo. O olhar crítico, tá? Porque crítica mesmo a gente já tá cheio de... Como é que fala? É juiz de... Nós somos o país de maior número. Internet, né? O tribunal da internet, os hackers, todo mundo já julgando. A gente já é o país dos juízes de futebol já faz tempo e a gente tem trazido isso para outras áreas da nossa vida cotidiana também. Então, assim, crítica no sentido de ampliar. O que mais que essa pessoa quer dizer? Porque muitas pessoas, inclusive, viralizam e viram referência por uma frase bem colocada, por uma imagem bem construída. E muitas vezes também é uma frase estrategicamente pensada para Exato. isso. E talvez nem foi da própria pessoa. Na maioria das vezes, né? Não é. Alguém, né, um produtor ou algum lugar montou aquele cenário e colocou aquela figura ali naquele lugar. Ou a própria pessoa, mas enfim. Mas isso é uma questão para a gente levar bastante a sério, para se perguntar, eu tenho fome do quê? Se essa frase me tocou, se ela me sensibilizou, se essa pessoa, eu tô vendo ela tão assim como referência, eu tô precisando do quê? Aqui internamente, né? E aí eu vou trazer um conceito do Jung, da psicologia junguiana, que é o conceito de sombra. Então, dentro do conceito de sombra, toda vez que eu critico muito alguém, aquele ponto tem a ver comigo. E toda vez que eu idolatro muito alguém, a questão ali em idolatria também tem a ver comigo. Então, assim, o lugar da sombra é um lugar onde eu posso ter coisas ali para serem desenvolvidas, que são as partes ruins, né, que a gente não gosta muito. Mas ali na minha sombra também estão as minhas potencialidades. Então, assim, é preciso, né, eu sou muito partidária dessa questão da gente trabalhar no autoconhecimento para descobrir quais são as minhas dores, do que é que eu tenho fome, quais são as minhas potencialidades, porque é só a partir de olhar para si é que eu vou parar de ficar idolatrando outros e dando crédito para outras pessoas que não têm a profundidade necessária para me levar para nenhum lugar. E é claro que, assim, a gente está falando do efeito do Dunning-Kruger, que acho que foi potencializado, assim, pela internet agora, mas isso não é de hoje, né? Então a gente está falando de um estudo feito por 2 psicólogos. Acho que é até legal você falar da história. Fala da história, que eu acho que é curioso saber de onde que veio isso. Na verdade, né? E até pra a gente, antes de começar a gravar, falei, vamos pesquisar um pouco, né? Então, assim, são 2 psicólogos e tudo começou na década de 90 com um assaltante de banco, em que ele tinha lido em algum lugar que você passava o limão e a escrita apagava. E ele subentendeu ali que se ele passasse também limão no rosto, ele ia assaltar um banco e ninguém ia ver, né? Daquela coisa do conhecimento raso mesmo. E você levar uma informação como algo 100% real. E você leva pra você. E aí, quando ele foi preso, ele ficou muito surpreso. Ele falou, mas como assim? A câmera pegou meu rosto. Se eu passei limão no rosto. Mas onde você leu isso? Então, assim, vamos entender o comportamento humano. Que fundamento então, que teve, né? Que fundamento tem isso? E aí os psicólogos começaram a fazer várias pesquisas, inclusive nas empresas, no meio corporativo, para entender como os colaboradores e os funcionários lidavam com essa questão do conhecimento. E, curiosamente, as pessoas que mais tinham conhecimento eram as pessoas que menos achavam que sabiam. E as que menos achavam que sabiam eram as que mais achavam. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Tem alguém aí na sua empresa que sabe muito e que tá lá quietinho? E alguém que não sabe tanto? Dia a dia. É sempre assim, né, Fabi? É sempre assim. Por que isso acontece? Então, eu acho que tem uma questão que é muito curiosa, que a pessoa que ela vai desenvolvendo conhecimento profundo sobre determinados assuntos, é aquela velha história, né? Quanto mais eu descubro que eu não sei nada.
Então a gente começa a desenvolver uma questão que se chama humildade. Sócrates já falava, né? Quanto mais eu sei que nada sei. Eu sei que nada sei. Então a gente começa a perceber que assim, será que eu fechei o assunto? Eu já entendi tudo mesmo? A pessoa que ela realmente se aprofunda nos assuntos, ela sabe que tem algo a mais. Porque o conhecimento, ele é infinito e imutável, né? A gente estava falando agora há pouco também da questão do ovo. Quem é aqui da minha geração vai lembrar que lá na década de 80, né? Velha, né? Não chama, né? Lá atrás, um tempo desse atrás, alguns anos, ok? era para comer um ovo por semana, porque ele era muito calórico e aí Fazia prejudicava mal, o colesterol. Hoje em dia as pesquisas mudaram e estão trazendo que não é bem assim, que o ovo inclusive é muito bom, que você pode comer, tem gente que come 20, 30, 40 ovos por dia. Enfim. Não, já médicos inclusive defendem o ovo como um dos alimentos mais completos, né, que a gente tem. Então, Exatamente. assim, Então mudou. É fundamental. Mudou. Tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa que ela está se aprofundando, que ela está estudando determinado assunto, ela não fecha aquilo, né? A gente não bate o martelo e fala assim, tá a sentença, isso aqui acabou. Porque as coisas mudam, porque novos conhecimentos chegam. De repente, eu estou vendo um outro prisma dessa mesma situação que eu não tinha percebido na primeira vez. Isso aí também acontece com livro, né? Quando a gente lê algum livro, você vai reler um mesmo texto, você fala, nossa, agora eu entendi essa outra parte. Filme, né? Às vezes a gente vê um filme, quando, nossa, tinha um detalhe aqui nessa cena que eu não tinha visto. Então, assim, a nossa estrutura ego, ela é limitada. Então, ela vai compreender um pedaço num determinado tempo com aquelas referências que você tem. Vai passando o tempo, aquilo ali se amplia. Então, uma pessoa que é profunda, ela não vai fechar o assunto. Ou, no máximo, ela vai falar assim, olha, até agora, tudo que eu investiguei leva para esse lugar. E vamos continuar estudando juntos. E aí ela é humilde. Ela é humilde. De entender que, assim, apesar dela saber muito, ela ainda tem muito pra tem aprender. muita coisa. Então, assim, até onde eu vi, é assim. Sim. A fala normalmente vem desse lugar. Até onde eu pesquisei, eu cheguei aqui. E vamos seguir caminho. Sim. Porque é um caminho, é uma jornada. O conhecimento é um caminho. Agora, é curioso, né? Porque o contrário também acontece. Assim como a gente vê muita gente que não sabe nada e acha que sabe tudo, quem geralmente também sabe muito, cai na famosa síndrome do impostor. Sim, e aí é que é o risco, né? A gente tem os Isso humildes, também os acontece. humildes que, né, até onde eu pesquisei eu cheguei aqui, e tem os também que, eu não sei boa o fazer, suficiente. eu não sou boa o suficiente, que a gente vai pro síndrome do impostor também. E que é preciso Né? ter cuidado também com isso, né? Sim, porque aí, às vezes, quando a gente tá nesse lugar, e eu falo a gente me colocando nesse lugar, inclusive, quando a gente tá nesse lugar do auto-impostor, né? Eu acho que eu sou impostora, eu tô dando espaço muitas vezes para essa pessoa que estudou só um final de semana já fechar o assunto e se colocar no efeito Olha que Kruger. batalha louca, né? Interna. Tive uma situação, assim, de alguns workshops que eu fiz sobre um determinado tema, o qual eu já aprendi e vivenciei muitas coisas, eu tenho sim uma bagagem, mas obviamente eu sei que tem muito mais que eu não descobri ainda. E aí uma participante dos meus workshops, acho que participou de uns 3 ou 4, começou a ministrar, tipo, uma aula muito parecida. Eu falei, ui! Mentira. Mas ok, né? Eu aprendi também na vida e com alguns professores mais experientes que eu, que tem público para tudo. E aí eu quero convidar você, Alma Corajosa, para refletir sobre a sua fome. Eu não tô dizendo pra gente ser a chata de galocha e ficar, manda seu currículo, só vou falar com você se eu souber por tudo que você passou. Porque a gente pode cair num outro lugar também de não confiar em nada, né? De ser resistente, enfim. Sim. Tem que ter o equilíbrio, mas a gente precisa entender de onde vem essa minha fome, de onde que vem esse meu desejo de consumir algo e de idolatrar uma pessoa externa.
porque, voltando, né, para a questão das redes sociais, hoje tá muito fácil a gente ser manipulado. Então eu tô falando de manipulação. É um nutricionista que tá falando que é bom comer isso e aí eu começo a comer e falar para todo mundo que é assim. Sem você ter checado essa informação, conversar com o seu médico, ver que nutricionista é esse, onde ele se formou, quem ele atende, não simplesmente porque ele tá ali na rede social. E aí, o que ele disser, você diz amém, né? A pessoa... Isso, assim, o nutricionista é um exemplo, mas, putz, educador físico. Outro dia eu vi um caso na internet de um advogado especialista em produtos digitais. Então, como que você paga menos imposto sendo produtor digital? Então, assim, a gente tem especialista para tudo, para tudo. A questão é, se eu tô precisando de um especialista, eu preciso saber qual é a dor que eu tenho, no mínimo. Né? Eu sei que algo aqui me dói e quando a gente começa a ir demais para esse externo, né, a gente precisa voltar para dentro. Aí que especialista é esse também, né? Porque é especialista de quê? Se coloca. Eu acho que é importante isso também. Eu acho que a gente precisa olhar pra gente. Sim. Sei. Aí eu agora absorvendo tudo que você falou, eu pensaria, bom, primeiro eu olho pra dentro da Tati, né? Quais são as minhas dores, qual é a minha fome? Me entendi? E aí, a partir desse entendimento, aí sim, quem vai ser a pessoa que eu vou buscar essa ajuda? Porque é um guia. Exato. Né? Porque aqui vai me guiar pra eu poder fazer a escolha certa. Aqui dentro. É um guia. Só depois que a gente se entende é que a gente vai entender onde buscar ajuda e qual caminho trilhar. Então, aí, porque não pode vir de fora pra dentro. Eu acho que você tocou num ponto interessante. Tem que ser de dentro pra fora. O caminho não tá lá. É tipo, lá é a internet, é o desfecho, é o destino. Tá, mas como eu vou trilhar esse caminho? Então, quando a gente começa a se entender, aí sim eu acho que esse caminho faz sentido. E a chance de você chegar num destino mais plausível e correto, né? Você erra menos. Porque ali você não vai ter atalhos, né? Você sabe que você me fez lembrar agora um pensamento budista, né, dentro da filosofia oriental, que diz mais ou menos assim, né, que quando você vê um Buda, corta a cabeça do Buda. Quando eu li isso, eu falei, oi, como assim? Quando você tiver certeza que você está diante de um Buda, corta a cabeça do Buda. Porque se aquele ali fora está sendo um Deus, uma imagem, uma divindade, tá faltando referência para dentro. Então o caminho é sempre para cá. Então, quando a gente estiver diante de um especialista, um doutor, um salvador, né? Oi? Peraí. Tá muito grande. Então, corta a cabeça e volta pra si. Não precisa cortar a cabeça literal, nem passar limão na cara igual o outro gente, lá. pelo amor de Deus, mas assim, o caminho é pra dentro. Olha, que lição, perfeito. O caminho é pra dentro. Então, se eu estiver nesse lugar de muita exaltação, eu não tô em condição de avaliar. Eu tô com fome. Eu não sei vocês, mas eu com fome não consigo. A gente não conseguiu nem começar a gravar. Imagina, eu sou insuportável com fome. Então, a cabeça começa a doer, eu fico mal-humorada, não raciocínio. Então, assim, precisa primeiro alimentar a barriga. Ou seja, agora a gente precisa primeiro alimentar a nossa alma. Alimentar a alma. A gente alimenta a alma para poder tomar a decisão. Porque com a alma alimentada, né? Claro, às vezes a gente está tão necessitado que precisa de um apoio. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está muito vulnerável, pra né? Não tomar medicação errada. Para não tomar medicação errada. Isso serve para tanta coisa. Comentem aqui, ó, nos comentários o que vocês acharam dessa aula da Fabi. Agora vocês entenderam por que eu tava com a perna tremendo, né? Mas você tá andando bem, a gente vai andar bem. Adorei, obrigada. Querida. Linda. Obrigada. Ui, derrubei aqui. Deixa eu falar. Obrigada.